Bom, então, como eu havia dito que sempre no começo eu ia falar um pouquinho sobre evangelismo, né? E hoje eu queria trazer algo sobre o cubo mágico, né? Algo que eu aprendi e eu pude ver que dá para você usar ele também para evangelizar. E o versículo que eu falei aquele domingo e repito hoje, está em Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então ele fala, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós podemos ver que Deus, quando criou o homem era perfeito, sem falha, assim como esse brinquedo. Ele está perfeito, né? Todo montado, todo certinho, todas as cores no seu lugar. E assim era o homem quando foi criado. Ele foi criado perfeito, sem falha, né? Assim como Deus é. Ele era a imagem e semelhança de Deus. Mas vemos em Gênesis que quando o pecado entrou no mundo, então o pecado destruiu o homem. E o pecado tirou totalmente a imagem e semelhança de Deus que o homem tinha, assim como o brinquedo. Com apenas algum simples giro, você perdeu totalmente as cores. E não tem como agora você colocar no lugar. Por mais que você tente fazer um lado, fazer outro e fazer outro, você não consegue. E eu não consegui. A não ser que exista um método que você aprenda e você consiga montar. Assim é o homem. A partir da hora que o homem pecou, ele passou o pecado a todos os homens. E a Bíblia diz, em Romanos 3:23, que todos pecaram. E todos estão separados da glória de Deus. E não existe um meio sequer que o homem se volte a Deus, a não ser também por um método que Deus deu. João 3, né? João 3, 23, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho 16, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse era o meio que Deus deu. Ele mandou seu filho vir e morrer na cruz para pagar todos os nossos pecados. E a partir da hora que você crê que você é pecador e que Cristo morreu por você, e você reconhece isso, você tem de volta a sua comunhão com Deus. Mas como é isso? É através da cruz. E assim também, quando você olha para a cruz de Cristo, quando Cristo morreu por você na cruz, você tem de volta o meio de reconciliar com Deus. E esse brinquedo é através da cruz que você consegue montá-lo. Sem a cruz, o ser humano não consegue voltar a Deus. E assim é ele também. A partir da hora que você faz uma cruz nele, você começa a deixar essa cruz para baixo. Essa cruz agora é o centro da nossa vida. Sempre temos que olhar para a cruz de Cristo. E a partir da hora que você coloca a cruz de Cristo como centro da sua vida, você vai formando as camadas da sua vida com a palavra de Deus. Você vai crescendo cada dia com a palavra, oração e buscando mais o crescimento com Cristo. E você vai formando essas paredes da sua vida. Mas às vezes você cai. Nós falhamos.
nós pecamos. Mas sempre temos que olhar para a cruz. A cruz sempre está lá em cima, no topo da nossa vida agora. Sempre temos que deixar a cruz de Cristo e olhar para o que Ele fez por nós. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, né, que é Cristo, a cruz de Cristo. E quando iremos estar perfeitos? Por mais que às vezes tente, não conseguimos. Somente quando estivermos com Cristo, lá no céu, aí sim estaremos sem pecado. E aí sim estaremos totalmente perfeitos com Cristo, longe do pecado. Então, somente quando nós cremos em Cristo e o aceitamos como o único e suficiente Salvador, nós conseguimos ser perfeitos em Cristo, assim como esse brinquedo. Amém.